E hoje vou estar reaproveitando ripinhas de madeira. Aqui eu já separei tudo que eu vou usar. Eu vou usar essas duas peças que eu cortei na medida de 23,5 centímetros por 4,5. Também vou usar 5 peças dessas de 35 por 4,5 também, e elas são bem fininhas. E para as duas peças de 23,5, eu marquei a 1,5, eu vou estar tentando cortar com a tupia. E a ideia é ficar com esse espaço para poder encaixar as ripinhas. Eu fiz isso com a tupia dos dois lados, não ficou muito bom, mas vai dar certo porque eu preciso. Agora eu vou passar cola na outra parte e colar e encaixar. E se por acaso você quiser fazer e não tiver tupia, também pode estar pregando com preguinhos ou parafusos. Eu vou deixar secar bem, depois eu continuo. Depois de seco, então, eu vim com essas duas peças de 38,8 de 4,5 centímetros e eu vou colocar uma de cada lado para estar formando, então, a nossa bandeja. E para os pés, aqui eles já estão montados, eu cortei, então, essas duas peças maiores de 18,5 por 2,3 e essas 4 de 9 por 2,3 e eu arredondei essas menores na pontinha para dar um detalhe. E depois eu fixei tudo com cavilha e cola. Aqui eu estou posicionando onde os pés vão ficar e eles vão ficar com um ângulo um pouquinho mais ali deitado. Para isso eu coloquei cavilha e cola e eu vou estar deixando secar primeiramente dessa forma. Depois de seco, então, eu vou tirar as cavilhas e em seguida eu vou estar parafusando. Vou parafusar um em cada lado para fixar bem e não ter perigo de descolar. Dessa forma aqui. Um parafuso de cada lado, isso depois que eu já tinha colado os pés nesse ângulo. Aqui eu utilizei um verniz caseiro só para dar uma alteração na cor. Ele não é muito brilhante, mas ele vai dar uma protegida e eu gostei muito do aspecto que ficou. E o acabamento é opcional, você pode pintar da cor que quiser ou deixar na cor da madeira e também pode utilizar na cozinha, na decoração, onde você preferir. E para esta bandeja, também vou estar utilizando essas ripinhas e vão ser 5 de 40 por 4 centímetros. Também vou estar usando essas duas ripinhas de 23 centímetros por 1,7 de largura. E vai ser um para cada lado. E eu vou estar fixando com parafusos de baixo para cima. Aqui então eu já virei, passei cola, furei e vou parafusar. E ficou desse jeito. Um parafuso para cada ripinha. E essa é a parte de baixo da nossa bandeja e essa é a parte de cima. Próximo passo, vou estar fazendo as alças da bandeja com essas bolinhas. Eu encontrei elas naquelas lojas armarinho, onde vende produtos, coisas para fazer artesanato. E essas daqui, elas são de madeirinha e elas são bem levinhas. Eu vou estar usando no total 11 para cada alça. E eu vou estar fazendo isso com o fio de juta. Por ser de madeira, esse material ele é bem fácil de você mexer e com a ajuda de alguma coisa pontuda você consegue estar fazendo buraquinho, aumentar um pouco para facilitar na hora da passagem do fio. E eu também vou colocando o fio e rodando a pontinha para facilitar ainda mais. E os pés eu cortei em compensado de pinos com a espessura de 1,7 centímetros. A altura aqui foi de 5 centímetros, dei uma arredondada e a largura foi 4,8 centímetros. Eu acabei optando por tirar os 4 primeiros parafusos e vou colocar os pezinhos aqui nesse lugar. E eu vou estar unindo com cavilha, então eu vou furar um pouquinho mais ali o buraquinho do parafuso
Vou colocar cavilha e depois encaixar os pés. A bandeja já está praticamente pronta. Próximo passo, eu vou estar envernizando ela antes de colocar a alça. E aqui eu tô usando o verniz caseiro que eu fiz. E mais pra frente você vai ver como que foi feito. E depois de 2 camadas e bem seco, chegou a hora de colocar as alças. Vou estar usando então essa furadeirinha, vou furar aqui a 5 centímetros de distância de cada lado. Aqui também eu vou rodando o fio para facilitar a passagem. Vou estar dando 2 nós iniciais, mas você pode dar 3 ou 4, a quantidade necessária para ficar bem firme. Agora aqui do outro lado vai precisar puxar e deixar bem firme para que essa alça fique bem certinho, o formato mais arredondado. Eu vou estar puxando e vou ter que dar os nós bem puxadinhos, bem firmes. E depois é só cortar o excesso dos fios. E a bandejinha delicada já está pronta para uso. E esse é o verniz que eu utilizei nas 2 bandejas. Aqui eu vou começar então com uma colherzinha de café solúvel. Vou colocar água quente, vou estar dissolvendo esse café. E a quantidade estou fazendo a olho, como eu não ia precisar de muito, mas se você quiser maior quantidade, você pode fazer um pote maior. Aqui eu vou estar colocando cola branca. E aqui o café, ele vai dar a corzinha para o nosso verniz. Então, quanto mais café você coloca, mais escuro vai ficar. E você vai dissolvendo ali com a cola branca. E ela precisa ficar com uma textura líquida, porém um tanto cremosa. A textura já está boa, o próximo passo é colocar álcool. E o verniz já está pronto, eu fiz essa cor bem clarinha. E agora eu posso utilizar em várias coisas com o auxílio de um pincel.